Meus irmãos, que o amor de Deus e a paz do Mestre Jesus Cristo esteja em nossos corações e que permaneça lá para sempre. É assim, mais uma vez, com uma satisfação imensurável, que atendendo ao convite amoroso dos dirigentes dessa instituição espírita, Jesus Gonçalves, aqui nos encontramos distantes, porém conectados, para falarmos acerca da doutrina espírita. A temática proposta para as nossas reflexões de hoje é: seja feliz com as coisas simples. Primeira coisa que a gente deve ter em mente é que não reencarnamos, ou seja, não nos encontramos no planeta Terra para construir para o material. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter bastante claro em nossa consciência, enquanto espíritos reencarnados nessa trajetória evolutiva na qual nos encontramos. Nós não reencarnamos para construirmos para o material. Não obstante, tudo que é de material e com o que nos relacionamos tenha o seu valor. Porém, é importante a gente ter a consciência de que não devemos nos permitir nos escravizarmos a esses bens materiais. Esses valores que esses bens materiais possuem, eles são valores transitórios, são valores fictícios, mas que existem, são a realidade em nossas vidas. E tudo aquilo que de material chega até nós, com consentimento de Deus, e que com ele nos envolvemos, teremos, na condição de meros usufrutuários desses bens materiais, teremos que um dia prestar conta por esses bens com os quais nos envolvemos, porque nós temos responsabilidades. Deus não condena absolutamente nada em se tratando de riqueza. Até porque toda riqueza emana de Deus, o Criador do Universo. Toda riqueza emana dele. Na condição, Deus em nossas vidas, de uma providência divina. Deus o tempo todo está tomando providências para ajudar a nós outros dentro dessa trajetória reencarnatória evolutiva. O tempo todo Deus está em nossas vidas na condição de uma providência divina. Ou seja, divinamente, amorosamente, trabalhando por nós, se assim podemos dizer. Uma das preocupações da maioria dos seres humanos é buscar a felicidade, ser feliz. Porém, há uma afirmativa do Cristo, dentro dos seus ensinamentos, onde ele nos diz com muita propriedade que a felicidade não é deste mundo. Ou seja, o planeta Terra ainda encontra-se na escala evolutiva dos mundos na condição de um planeta de provas e expiações. Daí nós estarmos ainda a convivermos e a lidarmos com muitas situações que são preocupantes, que são indignantes, que causam sofrimento, dor, aflições, justamente pela condição na qual o nosso planeta ainda se encontra. E a condição na qual ele se encontra é reflexo justamente de todos nós espíritos que aqui nos encontramos reencarnados. Ou seja,
O planeta reflete justamente o nosso nível, o nosso patamar evolutivo, de todos nós que aqui nos encontramos reencarnados. Por isso estamos a lidar com essas questões dos crimes bárbaros, os crimes hediondos, a violência, o desrespeito do ser humano para com o outro, a degradação do planeta, o aquecimento global que é causado pelos desmatamentos, né? O homem desmatando, o homem queimando, o homem emanando, né? Emitindo, mandando para a atmosfera terrestre gases poluentes. E tudo isso gera consequências. Tudo isso gera consequências. Cada ano que se passa, temos os verões mais quentes, as queimadas criminosas, as queimadas naturais, e aí vem as consequências que são os deslizamentos de terras, os tsunamis, os vendavais, né? Os terremotos, os maremotos, pessoas que são desabrigadas, que perdem suas casas, suas moradias, perdem seus entes queridos, vão ter que morar em abrigos, aí vem a seca, vem a fome. E nisso tudo nós podemos concluir, chegar de fato à conclusão de como ser feliz em um planeta que, mediante os nossos desatinos, nos traz como consequências tudo que estamos a viver aí. Como ser feliz de fato em um planeta nessas condições? Nós temos conhecimento de que o espírito, esse espírito de escola do nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, retornou à pátria espiritual, ele fora recebido por um cortejo imensuráveis de espíritos que a ele estava agradecido por tudo que ele havia feito, realizado aqui, enquanto encarnado, com relação aos seus irmãos, aos seus semelhantes. O quanto ele esquecera-se de si para socorrer o outro. Dentre as muitas histórias que contam a respeito desse espírito de escola, há um fato interessante em que ele, certa feita, sendo procurado por alguém que estava em extrema dificuldade para manter a sua família, né, em uma situação de subexistência humana, ele chegou a lançar mão, né, desprender-se do seu anel de formatura, que tinha um valor material por ser um anel de ouro de alguns quilates, um valor, né, considerável, e ele se desprende desse bem para socorrer aquele semelhante. Para ele, naquele momento, o que de mais elevado poderia significar ser feliz era aquele ato, um ato de total desprendimento daquele bem material, um ato de compaixão para com seu semelhante. Ter compaixão é colocar-se no lugar do outro. Quando o outro se coloca diante de si, e o indivíduo, né, quando o companheiro coloca-se diante do outro, e aquele companheiro tem um grau de sensibilidade,
a tal ponto de colocar-se no lugar do outro. Não é sentir pena. Pena, eu costumo dizer, é um sentimento muito mesquinho, um sentimento muito extremamente negativo. Nós não precisamos ter pena, não precisamos e não devemos termos pena de absolutamente ninguém. Nós necessitamos termos compaixão do outro. E ter compaixão é justamente quando nos encontramos com alguém no estado de extrema necessidade, de real necessidade, nos condoermos da sua aflição, da sua dor, do seu sofrimento, da sua dificuldade e termos a sensibilidade e a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Embora não tenhamos a capacidade de sentir a dor do outro no seu grau exato de intensidade, porém, ter compaixão é ter sensibilidade e buscar, de certa forma, ter uma ideia, tentar ter uma ideia do que o outro esteja sentindo e passando naquele momento e se dispor a socorrer. Então, naquele exato momento, para o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, felicidade para ele fora poder socorrer aquele irmão naquele estado de extrema necessidade, aflição e sofrimento que se colocou e expôs-se diante dele. Há um relato também com relação a Chico, nosso irmão Chico Xavier, em que nos diz que, certa feita estando Chico em casa, como muitos a ele recorria, buscando sempre uma palavra de consolo, de carinho, de conforto, de elevação, buscando, através dele, quem sabe, poder receber uma mensagem enviada do plano espiritual, um alento, um conforto, um carinho, uma palavra de ânimo. E muitos que recorriam a ele justamente para, muitas vezes, lhe pedir um socorro material, estando naquele momento em extrema dificuldade para manter-se e muitas vezes manter a sua família. Então há um relato que certa feita uma senhora procurara Chico porque estava passando por uma dificuldade enorme e não tinha como levar o sustento para os seus filhos. E fora lá se queixar a ele e pedir a ele um socorro material, quem sabe uma determinada quantia em dinheiro para que pudesse comprar alguns alimentos para poder atender às necessidades de sua família. Como Chico dificilmente pegava em dinheiro, ele naquele exato momento teve compaixão daquela senhora, colocou-se no lugar dela, teve a sensibilidade de poder, até um certo ponto, sentir a dificuldade que aquela criatura estava a passar naquele momento, que expusera a ele. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e de repente começou a imaginar como poderia socorrer aquela mulher. Como poderia socorrer aquela mulher? E aí, como Chico, ele tinha determinadas dificuldades a nível de saúde, ele sofria de angina, tomava 8 medicações vasodilatadores, sofria de angina, tinha umas complicações a nível de coração, tinha algumas limitações a nível de visão. Então ele tinha uma alimentação que era extremamente regrada. Chico não podia comer, alimentar-se de qualquer coisa. E ele, naquele exato momento, pensando no que poderia
e como socorrer aquela mulher, já que naquele momento ele não dispunha de nenhum valor monetário. Ele lembrou-se que ele tinha lá na sua despensa 2 chuchus. Com esses 2 chuchus ele pretendia, né, em determinado momento, compor parte da sua alimentação para manter-se. E naquele exato momento, Chico lança a mão daqueles 2 únicos chuchus que ele possuía e buscou dar aqueles 2 chuchus àquela mulher. Era a forma que ele encontrara naquele momento para socorrer aquela mulher. E pediu desculpas a ela, lamentou por não ter outras coisas para ofertá-la. A mulher ficou extremamente agradecida, saiu da companhia de Chico, lhe agradeceu. E Chico ficou ali orando por aquela mulher, pedindo a espiritualidade que socorresse ela, socorresse a família dela e que ela pudesse lá adiante, né, encontrar alguém que pudesse direcionar a ela ou fazer chegar até ela outros recursos. A felicidade para Chico naquele momento fora exatamente abrir mão, né, desprender-se daqueles 2 únicos chuchus que ele possuía para socorrer aquela mulher que, dentro da sua análise, naquele momento, estava na condição de alguém muito mais necessitada do que ele. Ele fizera praticar aquele ato, orara por ela, pedir a espiritualidade, né? Certamente a Deus, ao Cristo, a Maria Santíssima, a espiritualidade, o seu mentor espiritual que buscasses até onde fosse possível, dentro do merecimento daquela mulher, socorrê-la, e foi para os seus aposentos. E horas depois, alguém bate à sua porta. Novamente ele escuta alguém bater na sua porta. E Chico, naquele exato momento, foi tomado de uma extrema preocupação. Ele olhou e disse: poxa, deve ser alguém que veio também me fazer um pedido, talvez esteja numa grande necessidade e eu não disponho nada para socorrê-la. A preocupação dele fora com alguém que pudesse estar batendo a sua porta e viesse lhe pedir algo, e ele, naquele exato momento, sabia que não tinha nada mais que pudesse socorrer, materialmente falando, aquele alguém que porventura estivesse batendo a sua porta e viesse lhe pedir um adjutório. Mas, para a surpresa do Chico, era um homem, né? Um desses homens que mexem com a terra, pequenos plantadores rurais, que tem muitas vezes um pedacinho de terra e que faz as suas plantações para o seu sustento, dentro das suas possibilidades e sua família. Qual não fora a surpresa de Chico, que ao invés de ele vir lhe pedir algo, ele trouxera uma saca de chuchus para presentear o Chico. Chico estava tendo ali um retorno daquele desprendimento daqueles 2 chuchus que estavam na condição, naquele momento em que aquela mulher buscara ele para que a socorresse, na condição de 2 bens materiais. Eram 2 bens, né? Era algo tão simples. Para muita gente, o que significa 2 chuchus? Mas para o Chico, naquele exato momento, 2 chuchus era muita coisa. 2 bens materiais extremamente valiosos. Porque ele dependia deles para organizar a sua alimentação limitada para as suas necessidades. Então era uma retribuição.
Mas para Chico, naquele exato momento, a sua felicidade fora se desprender em favor daquela irmã que lhe procurara, buscando um socorro através dele. Então, a gente pode ver que muitas vezes nós podemos ser extremamente felizes com as coisas simples, quando, na realidade, a grande maioria de nós, quando eu falo nós, somos todos nós esses em torno de 7 bilhões de espíritos que encontram-se reencarnados no planeta Terra e que, portanto, fazem e compõem essa nossa população global do planeta Terra. A grande parcela de nós está buscando, muitas vezes, de forma equivocada, a felicidade nas coisas materiais, de forma equivocada. Está preocupado com o ter e esquecendo-se do ser. Extremamente preocupado com o ter. A grande maioria de nós está cada vez mais preocupado em ter, cada vez mais ter e ter, cada vez mais possuir. Muitas vezes por uma questão de ostentação, muitas vezes para ostentar, mostrar ao outro que possui isso, possui aquilo. São as nossas fragilidades morais, são os nossos desvios de conduta, são os nossos equívocos de consciência, os nossos equívocos mentais, que muitas vezes nos leva à compulsividade por possuir, cada vez mais ter e ter. E esse ter desenfreado, essa busca desenfreada por esses bens materiais, nos leva, na grande maioria das vezes, à infelicidade. Porque acreditamos, muitos de nós, que a felicidade esteja em possuir uma grande quantidade em dinheiro, em possuir, muitas vezes, uma mansão, uma fazenda, muitas cabeças de gado, né? Uma grande quantia bancária, uma casa de veraneio com piscina, o carro do último lançamento, termos muitas vezes um aparelho eletrônico de última geração. Então, vamos nos atendo a essas questões, a esses bens que, como eu dissera lá do início, eles possuem o seu valor, têm o seu valor sem sombra de dúvidas, mas que são valores passageiros, transitórios. E vamos, se nos darmos conta, nos aprisionando e nos escravizando a esses bens materiais e deixando que eles passem a reger a nossa vida. E aí, quando as dificuldades batem à nossa porta para adquirirmos esses bens materiais que supomos que nos trará felicidade, que só conseguiremos sermos felizes através deles, sofremos, nos angustiamos, nos desesperamos. E aí perdemos a consciência do nosso real objetivo existencial. Do porquê de fato estamos aqui no planeta Terra, do porquê reencarnamos. Qual o objetivo real da nossa reencarnação? É importante que a gente tenha consciência do porquê nos encontramos aqui, por que reencarnamos, por que fomos trazidos de novo ao palco da vida. Como eu dissera, e é bom a gente salientar, não reencarnamos, não nos encontramos aqui para construirmos para o material. Essa não é a nossa finalidade. Agora, tudo aquilo que conquistamos de material
pelas vias, né, e pelos caminhos nobres e dignos da vida, tem o seu valor nobre e digno, mas não podemos e não devemos nos escravizarmos a ele. Não devemos deixar que esses bens materiais subam a nossa cabeça, porque o poder é transitório, o dinheiro é transitório, a fazenda ela é importante, né? Mas quando partirmos ela irá ficar aí as cabeças de gado, a conta bancária, o automóvel de último lançamento, a mansão, né? A casa com piscina, tudo, o celular de última geração, tudo irá ficar aí. Nem o nosso corpo, essa vestimenta material, nós iremos levar conosco quando formos convidados a passarmos pelo fenômeno biológico da morte, ou seja, realizarmos a viagem de retorno à pátria espiritual. Tudo isso ao qual nos deixamos muitas vezes aprisionarmos e escravizarmos e que através dele supomos estar a nossa felicidade, irá ficar aí. Essa que é a grande realidade. Irá ficar porque pertence a esse mundo, que é um mundo tangível, onde nele a matéria, né, está em uma grande proporção condensada, para que através dessa condensação dessas matérias que se tornam em objetos para nossa utilização transitória, faz parte desse mundo. Faz parte exatamente desse mundo. Portanto, muitas vezes nos esquecemos que através das coisas mais simples, e olhe que nós, todos nós, necessitamos de muito pouco para vivermos. Todos nós necessitamos de muito pouco para sermos, até onde é possível, nesse mundo de provas e expiações, sermos felizes. Necessitamos de muito pouco. E nos esquecemos justamente das coisas simples. Eu recebi uma mensagem, né, através do celular, através do WhatsApp, uma mensagem que se encaixa perfeitamente nisso que eu estou, nesse exato momento, a dizer. Olha que mensagem pequena, uma mensagem extremamente curta, mas de uma profundidade muito grande. Ela diz assim: fora um companheiro, né? Companheiro inclusive espírita, Santos, ele é um dos dirigentes da Casa de Oração Lar João Batista, que fica lá no Cabula 6. Ele me enviou essa mensagem me desejando um bom dia. Não necessito de luxo para ser feliz. Minha maior riqueza é ter uma família, amigos de verdade, e a presença de Deus na minha vida. Tá vendo? Não necessito de luxo para ser feliz. Minha maior riqueza é ter uma família, amigos de verdade e a presença de Deus em minha vida. Bom dia. Olha que mensagem extraordinária. Então, muitas vezes as pessoas se complicam financeiramente, saem comprando desenfreadamente, estouram seus cartões de crédito, de débito, muitas vezes não se contentando em estourar o limite dos que possui, lança a mão muitas vezes através de um empréstimo, de um cartão, de um irmão, de um amigo, de um colega, né, de um conhecido, deixando-se levar pelo sentimento e o desejo da compulsividade por comprar e possuir. Muitas vezes o indivíduo é convidado para uma festa, a primeira coisa, não obstante lá o seu guarda-roupa esteja abarrotado de roupas e de sapatos, a primeira coisa que ele pensa é
Com que roupa eu vou? Ah, tenho que comprar uma roupa nova. Tenho que comprar um sapato novo. Tenho que comprar um cinto novo. Uma camisa nova. E o guarda-roupa lá está abarrotado de roupas, peças até que muitas vezes ele só usou uma vez, mas que tendo que atender ao seu sentimento e à sua natureza de compulsividade, ele tem que comprar algo de novo para, através desse comprar, atendendo a sua necessidade de compulsividade, sentir-se, entre aspas, equivocadamente feliz. Porque a felicidade para aquele indivíduo, naquele momento, é comprar algo de novo, embora muitas vezes ele não tenha uma real necessidade de comprar algo de novo. Mas para satisfazer o seu ego, para satisfazer, né, a sua consciência, que ainda está um tanto quanto equivocada, ele necessita realizar esse ato. Então, esse indivíduo muitas vezes esquece de acordar, agradecer a Deus pelo dom da vida, por mais um dia de existência. É uma coisa simples, mas de um valor inestimável. Ao despertarmos, agradecermos a Deus por mais um dia. Visualizar o nascer do sol, né? Os primeiros raios de sol. Se mora em um lugar onde possui, está próximo de uma praia, vislumbrar o mar, poder ouvir, né, o barulho das ondas no seu ir e vir, agradecer a Deus pela existência daquele mar. Olhar aí, contemplar a natureza, os pássaros muitas vezes a se movimentarem, se deslocando de um galho de uma árvore para outro, o seu canto, as borboletas que voam entre as flores, muitas vezes um arco-íris que surge de repente, inesperadamente. São coisas simples, mas que nos traz, quando realmente nos esforçamos para termos uma sensibilidade e observarmos essas questões, essas coisas simples, mas que podem realmente nos trazer uma paz e uma felicidade muito grande interior. Saber agradecer a Deus pelo pouco que significa muito pelo que possui. Porque a grande maioria de nós, certamente, não possui e não tem aquilo que gostaria de ter, né? Como diz o ditado, não tenho tudo o que gostaria de ter, mas tenho tudo o que preciso. Essa que é a grande realidade. Porque Deus, na sua sabedoria infinita, nunca nos deixa faltar absolutamente nada do que necessitamos para existir. Essa que é a grande realidade. Deus faz chegar a cada um de nós de acordo exatamente com o nosso merecimento e a nossa necessidade. E a partir do momento que a gente começa a despertar essa consciência, a gente começa de fato a ser feliz, a compreender que a felicidade, até onde ela é possível, neste mundo de provas, de expiações, não obstante todas as dificuldades as quais temos que enfrentar todos os dias, a nossa real felicidade, até onde ela é possível, encontra-se justamente nas coisas mais simples. Não são nas coisas espetaculosas, não são nas coisas sobrenaturais. Não são as coisas que muitas vezes elas só encontram-se na nossa imaginação. Da nossa imaginação fantasiosa, em que muitas vezes nos perdemos em um mar de fantasias, achando que a nossa felicidade está
e será encontrado justamente quando essas fantasias tornarem-se realidades em nossas vidas. Não. A nossa real felicidade, ela encontra-se nas coisas mais simples, né? Na consciência que nos esforçamos para termos da real existência de Deus. Agradecermos a Ele todos os dias por mais um dia de existência, por estarmos respirando essa máquina complexa, psicobiofísica complexa que somos nós, perfeitamente, né, dentro das nossas limitações, perfeitamente funcionando, realizando todos nós movimentos dos quais não temos nem consciência. Fazemos e realizamos movimentos dentro desta complexidade, né, orgânica que somos compostos, sem nos darmos conta. Inspiramos e expiramos sem nos darmos conta. O coração está aqui como uma bomba a bombear o sangue necessário, mandando esse sangue para todas as partes desta complexidade biofísica que somos, sem nos darmos conta. Os movimentos que realizamos automaticamente, sem nos darmos conta. Isso é de um valor inestimável. É algo que ocorre de forma tão simples que muitas vezes não nos damos conta. E que nos leva, de fato, e nos proporciona a possibilidade, até onde é possível, de sermos felizes sem nos darmos conta. Mas a partir do momento em que começamos a despertar para esta realidade, começamos, de uma certa forma, sermos felizes. Então a gente precisa despertar a nossa consciência para essas coisas simples nas quais podemos e iremos certamente encontrar a nossa felicidade. Então a gente precisa despertar a consciência para sermos felizes com as coisas mais simples e deixarmos de sofrermos, de nos preocuparmos com as coisas espetaculosas, as coisas que muitas vezes fogem nas suas dimensões da nossa imaginação e que não trazem muitas vezes felicidade para nós. Então o dinheiro é importante, ele possui uma energia extraordinária, é uma grande mola propulsora de grandes coisas na vida, mas o dinheiro por si só não traz felicidade para nós. Primeiramente é preciso saber se lidar, aprendermos a lidar com a energia do dinheiro, saber administrá-lo, né, para não nos tornarmos escravos dele, para que o sentimento negativo da avareza, da ganância, da usura não tome conta de nós. Então, a gente precisa se esforçar para buscar a nossa felicidade até onde ela é possível, dentro das coisas simples. A simplicidade. Há um ditado na vida que diz, um ditado muito profundo que diz assim, olha, o ápice, olha só, o ápice da felicidade, ele encontra-se justamente na simplicidade. O ápice da grandiosidade encontra-se na simplicidade. O ápice da sofisticação encontra-se na felicidade. A felicidade, a simplicidade é o ápice da sofisticação. Então, para nós sermos sofisticados, a gente não precisa de coisas mirabolantes, inimaginárias. O que nós necessitamos é de uma grande dose de simplicidade. Pensemos na grandiosidade do Cristo, a sua grandiosidade espiritual, né? Não conseguimos mensurar a grandiosidade espiritual do Cristo.
porém a sua grandiosidade espiritual, a sua grandiosidade divina, encontrava-se justamente na sua maneira simples de manifestar-se. Ele estava sempre a nos assinalar a simplicidade das coisas da vida para sermos felizes. O tempo todo. Há um fato relatado, né, dentro da caminhada do Cristo aqui no planeta Terra, que nos diz que certa feita o Cristo, deslocando-se, como sempre de costume, de hábito, de um lugarejo, de uma cidade para outra, para, né, as suas pregações e seus ensinamentos, em uma estrada ele caminhava com os seus discípulos, e eis que de repente eles passam e lá estavam, à beira da estrada, o cadáver de um animal que já estava em um estado avançado de decomposição. E aí os discípulos foram tomados de um pavor, né? Aquele corpo que estava ali em um estado já avançado de putrefação, certamente algumas bactérias e alguns micróbios a consumirem aquela carne em estado avançado de decomposição, aquele mau cheiro, aquele mau odor. Então eles foram tomados de um certo pavor, como sempre a gente faz diante desses acontecimentos. E aí eles começam a relatar o Cristo, e querendo que se afastassem dali rapidamente, e começaram a falar daquilo que eles estavam a visualizar. Mas que coisa horrível, olha para aí que coisa feia. Era aquele cadáver daquele animal em estado avançado de decomposição. E aí o Cristo, naquele exato momento, viram-se para ele e diz assim: olha, mas ele possuía uma arcada dentária lindíssima. Vocês prestaram atenção na arcada dentária desse animal, como ele possuía dentes bonitos? Olha que coisa extraordinária, que ensinamento extraordinário. Então Cristo não se preocupou naquele momento com aquele odor, né, daquela carne, aquele cadáver em decomposição, a decomposição daquele corpo em estado avançado. Mas ele foi buscar justamente em algo que não chamara em nenhum momento a atenção de nenhum de seus discípulos, para legar a eles e a nós um grande ensinamento, nos dizendo Cristo que o que era de mais bonito naquele exato momento ali era que não se prendesse aqueles odores, que não se prendesse aquele estado avançado de decomposição daquele corpo, daquele cadáver, daquele animal, mas que eles buscassem prestar atenção em algo que era tão simples, mas que fora de extrema relevância e importância naquele contexto, que era aquela arcada dentária daquele animal. Então que a gente aprenda a buscar a felicidade que nós tanto procuramos e por ela desejamos nas coisas simples da vida, para que dessa forma a gente vá aprendendo a descomplicar a nossa própria existência, porque na grande maioria das vezes nós sofremos justamente porque ao invés de procurarmos simplificarmos as coisas, que certamente nos levaria a um estado de felicidade, buscamos complicá-las e aí nos perdemos no nosso mar de dor, de sofrimento e de aflição. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus Cristo nos ilumine. Até o próximo encontro.